Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para batermos um papo nessa série que nós estamos falando sobre Onde está Deus quando as coisas vão mal, este livro do John Blanchard. Nos vídeos passados eu já me informei onde você pode encontrar este livro, mas creio que por meio dos vídeos que nós temos produzido da série, você tem uma noção da obra, né? Esse é o nosso objetivo. Eu quero falar rapidamente da ideia central que nós tratamos no vídeo passado, e eu estou sempre fazendo isso porque as ideias estão amarrando. É um livro que pode ser lido de uma só vez, né, e os assuntos estão costurados, digamos assim, de um tópico para o outro, e é o que eu estou buscando tratar tópico a tópico aqui nestes vídeos. Nós falamos no vídeo passado com relação à criação. Nós falamos que o planeta como nós encontramos, ele não é o mesmo do plano original, o mesmo antes da queda. Isso é importante que nós tenhamos ciência, porque quando nós falamos de sofrimento, essa questão está muito ligada à questão original do planeta criado por Deus. Nós falamos também que males e sofrimentos são consequências do pecado. Isso é muito sério. Pessoas ignoram todos os dias essa questão, mas isso é muito sério. Quando nós falamos do pecado, isso é muito sério. Por isso da ênfase que estou dando aqui. Porque nós falamos também de que Deus é quem está tratando diariamente desta questão do mal, do sofrimento e do pecado. Tá certo? O assunto de hoje, do tópico de hoje que nós vamos tratar, é muito interessante, é muito prático, que o autor busca enfatizar, e o tópico se chama Um Deus que Interfere. Talvez você já tenha pensado nisso, né? Por que será que Deus, assim, não interfere diante dessas questões difíceis da vida, diante do mal, diante do sofrimento? Por que Deus, assim, não age de uma maneira com que eu não sofra, que ninguém sofra, que nós não venhamos a passar sofrimento? Talvez você já deve ter pensado nisso, feito essa pergunta. E o autor, né, vai buscar nortear isso aqui na sua linha de raciocínio. Então, John Blanchard aqui ele vai prosseguir o seu raciocínio deste modo. Ele vai fazer algumas pontuações aqui muito interessantes dentro do nosso tópico. Ele vai começar neste tópico, um Deus que interfere, falando, né, sobre essa questão do Deus Todo-Poderoso, porque ele não age a impedir todo o sofrimento, todo o mal causado pela humanidade. Né? E aí ele começa citando aqui um debate que aconteceu, ele não vai dar datas e nem detalhes, mas ele vai retirar aqui uma frase desse debate muito interessante, o debate que aconteceu na Universidade da Califórnia. Isso lá nos Estados Unidos é muito comum, debatedores nas universidades, e até o tema envolvendo a questão da existência de Deus. Isso é muito comum lá, acontece em alguns lugares também aqui no Brasil, mas lá isso é muito forte há muito tempo. Né? E aí ele vai citar aqui uma frase de Edvald Tabachi, quando vai argumentar de que Deus é um monstro moral. E a citação é a seguinte, né? Se você está ouvindo, se você realmente está aí, mostre-se imediatamente. Faça um milagre colossal. Mostre-me algo maior do que um boato antigo, a fim de provar a sua existência. Então aqui o Tabachi, esse debatedor, se eu não estou enganado, ele é um advogado ateu que busca e também debatedor, né, argumentar a não existência de Deus. E aí ele faz essas expressões que eu citei, né, que eu li aqui, e o autor usa isso para levantar essa questão, né, de que quantas pessoas estão ali argumentando sobre isso, né? Sobre essa questão de que, bom, se Deus realmente existe, ele precisa me provar alguma coisa aqui agora, imediatamente. Ele precisa fazer algo que o qualifique como Deus para que eu possa ver esta ação por meio de um pedido e de na verdade, uma exigência a fim de que eu experimente e a fim de que eu perceba Deus, né? O autor vai brincar, né? Será que um Deus que pulasse todas as vezes que alguém dissesse, exigisse, pule? Será que esse é o Deus que nós queríamos? Será que esse de fato seria um Deus plausível para a nossa crença? Um Deus que pudesse ser manipulado? Olha que coisa interessante. Talvez você conheça pessoas assim, né? Pessoas que tentam de alguma maneira, até zombam de Deus quanto a isso. Tentam por meio de argumentações, manipulações, tentar assim encaixotar o Deus Todo-Poderoso. Pessoas que tentam argumentar e pessoas que, às vezes, por meio de uma vida religiosa, aquela ideia de religião, de ritos, né, por meio de fazer algo religioso,
tentar manipular a Deus, e outras pessoas que têm aquela religião individualista, né? Pessoas que creem em si mesmo, pessoas que vivem somente por aquilo que elas acreditam e por aquilo que elas conseguem palpar, né? Ser palpáveis a ela, e pessoas que tendem a tentar manipular a Deus com tudo isso, né? Talvez você conheça, assim como eu conheço, pessoas assim, que tentam agir pela força dos seus braços e mostrar, né, de fato, ó, se isso acontecer, eu vou crer. Se isso não acontecer, eu não vou crer. Deus não é menos Deus pelas pessoas que falam, eu não acredito porque eu falei para que Deus pulasse, aparecesse, fizesse algo extraordinário quando eu determinei e ele não fez, então eu não creio. Deus não existe por meio disso. Né? As pessoas estão muitas vezes equivocadas quanto a essa questão de Deus, que está mais presente do que nós e estas pessoas imaginam. Né? Mas o autor prossegue assim na sua linha de raciocínio, fazendo essas considerações iniciais aqui do seu tópico, e aí ele vai continuar a sua argumentação quanto a essa questão da interferência. Né? Ele levanta algumas perguntas nos seguintes termos, né? De que, será que nós realmente gostaríamos de ter um Deus assim? Um Deus que fosse tão fácil assim de ser manipulado, de ser encaixotado. E aí ele vai argumentando nessa questão da interferência, de que se Deus interferisse de que se Deus obedecesse a tais colocações impostas por pessoas a fim de provar a sua existência, ele não seria um Deus fraco, um Deus tão pequeno, né? Um Deus manipulado pela vontade humana. E aí ele prossegue também dizendo de que, bom, se Deus então manipulasse ou Deus interferisse nas leis da física, será que isso não nos pouparia de sofrimentos, né? Visto que muitas coisas que acontecem acabam gerando o sofrimento nas pessoas. E o autor vai argumentar nessa linha. Bom, se Deus então mudasse as leis naturais, bilhões e bilhões de vezes por dia, para garantir que ninguém sofresse, para garantir tal segurança, como será que não seria? Será que não seriam melhor as coisas? E aí ele vai responder isso, até citando aqui um autor britânico, Francis Bendire, que ele vai dizer que a ciência seria impossível. E a citação é essa: seríamos reduzidos a tal estado de instabilidade física, social e psicológica que a vida se esfacelaria, trazendo paradoxalmente ainda mais sofrimento em consequência. Ou seja, ele argumenta que se Deus interferisse na ordem natural das coisas, isso geraria um colapso. É muito interessante a gente dar uma pausa e pensar contextualizando sobre isso. Né? Todo o desenvolvimento científico, do conhecimento já adquirido pela humanidade, se dá por meio da observação e pela repetição de fatos naturais, de acontecimentos naturais. Seja o aspecto mais simples da ciência ou até o aspecto mais complicado, mais complexo. E aqui a gente pode pensar qualquer exemplo, tanto do simples quanto do complexo, ele estaria em completa desordem. Isso geraria uma desordem no cosmos, né? De que nada daquela ordem natural das coisas que é observada e repetida a fim de fazer constatações e considerações exatas e plausíveis, contribuindo para o progresso humano e para a constatação humana, ficaria um colapso se Deus interferisse em todas as normas naturais e todas as regras e leis naturais. Um exemplo muito clássico disso é no sentido de que, por exemplo, imagine de que a lei talvez a mais conhecida de todos nós, da gravidade. Né? E alguém vai passar por vai estar caindo, né? E Deus ali manipulasse essa lei natural da gravidade para que essa pessoa tivesse a sua queda minimizada, amortecida e não sofresse dano e sofrimento. Olha, parece-nos ser uma coisa muito boa, algo que ia gerar ou minimizar o sofrimento daquela situação. Mas pensa em todo o caos que isso ia gerar nas demais ocasiões, nos demais acontecimentos. Se a gravidade fosse retirada, eu ia começar a flutuar aqui. Você não ia conseguir assistir esse vídeo onde está. E assim por diante. Né? Então ele levanta isso de que se houvesse essa interferência na própria ordem que Deus criou de todas as coisas, isso geraria um caos. É claro que nós sabemos que isso em determinados momentos acontece. Né? Deus é aquele que cria essa ordem e é o mesmo que interfere nessa ordem em situações diante do seu plano pontual, né? Em determinados momentos. Mas imagine se isso acontecesse todas as horas, todos os momentos, a fim de minimizar o sofrimento. Isso geraria
um colapso ainda maior em tudo aquilo que já foi criado, né? Olha que coisa interessante, talvez você não tenha pensado ainda sobre isso. E o autor ainda continua dizendo sobre essa questão, né? Bom, então peraí, já que não dá, e isso vai gerar muito mais males do que trazer benefícios nessa manipulação das leis naturais, imaginemos então se Deus interferisse nas questões morais, nas questões do sofrimento que a pessoa gera para outras pessoas. Nós falamos isso nos vídeos passados, né? Então Deus aqui, vamos imaginar que ele impedisse os piores ofensores, ou os piores dos piores. E aí o autor faz algumas classificações aqui, né? Ele vai dizer, imagina então se Deus eliminasse os Hitlers, os Pol Pots, né, que foi um ditador. Pol Pot foi um ditador do Camboja que teve assim um desempenho em sofrimento humano muito grande, né? Ele era marxista e leninista, e imagine ele, os Mao Tse Tuns, né? Para vocês terem uma ideia, né, desses três exemplos aqui citados, né, Mao Tse Tung se encontra no número 1 de um ranking de maiores genocidas de todo o planeta. Talvez quando nós falamos Hitler é mais conhecido, Pol Pot talvez muitos desconhecem, Mao Tse Tung alguns, mas só para a gente ter uma ideia nessa classificação dos maiores genocidas, Mao Tse Tung se encontra no primeiro lugar com mais de 60 milhões de mortes sobre as suas costas, né, sobre o seu regime ali ditatorial, comunista na China. Hitler nessa lista se encontra no quarto lugar, se eu não estou enganado, e o Pol Pot se encontra no 10º lugar dos maiores genocidas de toda a história, né? Imagina a situação. Imagine se Deus ali interferisse e assim nessa questão moral. E a ideia aqui do autor, eu vou explicar aqui para ficar mais fácil, ele vai tratar ele vai fazer algumas classificações, vai fazer uma classificação aqui do pior dos piores, tendo em vista dessa interferência de Deus só na classe dos piores, para que minimizar sofrimentos. Tendo em vista, olha aqui, o que Mao Tse Tung vai encabeçar essa lista de 60 milhões de pessoas que foram mortas no seu regime. E quantos mais que não foram afetados? Pense nessa questão do nazismo, ou até neste desastre, todo esse sofrimento no Camboja, e países ali, pessoas que estavam envolvidas ali diretamente ou indiretamente nesse sofrimento. Mas vamos pensar se Deus ali intervisse nesta categoria, como os piores, eliminando estas pessoas e eliminando elas, consequentemente, o sofrimento, o dano que elas causaram seria também eliminado. Mas automaticamente surgiria uma outra classe, o autor que vai trabalhar isso. Mas para a gente entender, imagine este cenário, né? O pior dos piores, né? Os Hitlers, os Pol Pots, os Mao Tse Tungs da vida. Bom, Deus eliminando eles e eliminando o sofrimento que eles iam gerar. Automaticamente, uma outra categoria, que é a segunda, se torna a pior de todas, né? Como assassinos sádicos, estupradores, pedófilos, traficantes de drogas, se tornariam os piores, né? Visto o sofrimento que eles geram para tantas pessoas. Então Deus interviria também nesses daí. Automaticamente, uma outra classe se tornaria a pior de todas, como motoristas bêbados, ladrões, arrombadores e outros semelhantes a esses. Se tornariam os cabeças dos sofrimentos, dos causadores de sofrimento. E aí imagine o raciocínio continuando nessa linha. Deus intervindo nestes para que não gerassem sofrimentos, outros se tornariam os piores dos piores. E assim sucessivamente. E eu creio que se você está entendendo aqui o quadro desenhado, isso não demoraria muito para chegar até nós, né? Como causadores de sofrimento. Então Deus teria que intervir em tudo, a todo tempo, a todo momento, para que nenhum sofrimento fosse gerado. Imagina, o autor mostra isso e apresenta isso ilustrando do caos que isso geraria, do caos que aconteceria diante disso. Por quê? Porque a Bíblia vai nos apresentar que não há um justo sequer. Salmo 143, verso 2, Eclesiastes 7, 20, Romanos 3, 10, entre tantos outros textos vão apontar isso, né? Não há um justo sequer. Então, os piores dos piores nós classificamos hoje com um determinado grupo. Se esse grupo não existisse, o grupo na sequência seria o pior. E assim sucessivamente até chegar em todos nós que cometemos males. Perceba como amarram as coisas aqui que nós estamos tratando deste livro.
de modo muito prático, né? Essa consciência de que nós geramos muito sofrimento às pessoas, geramos sofrimento para nós e para outros, né? E o autor continua ainda a sua linha de argumentação, né? De que ele vai dar um exemplo aqui muito claro sobre o caos da vida humana nessas interferências constantes. Se essas interferências constantes, a fim de não gerar sofrimento, né? As pessoas hoje, ninguém quer sofrer nada, então às vezes são até tendenciosas a ter essa linha de raciocínio. Não, mas se Deus interferisse nisso, naquilo outro, ou em todas as vezes que eu precisasse, eu esfregasse a lâmpada e Deus viesse como gênio da lâmpada e resolvesse os meus problemas, sem pensar no caos que isso geraria no todo, né? Nós temos uma visão muito limitada, muito reduzida quanto a isso. E o autor vai aqui argumentar, né, de que Deus, a vida seria um caos se Deus intervisse em todas as questões da vida, não respeitando a nossa livre agência. Nós falamos no vídeo passado de que a raça humana perdeu seu livre-arbítrio. Nós cremos nisso, né? A teologia reformada crê nisso, ou seja, aquela capacidade de tomar ações, de agir livremente de qualquer influência, ela se perdeu ali no Éden. Nós nascemos na perspectiva de pecadores, daqueles que já têm embutido em si, na sua natureza, o pecado. Por isso que a dificuldade é fazer o correto, o errado é muito fácil, é natural a nós. Então nós queremos que perdemos ali o livre-arbítrio, essa capacidade de tomar decisões sem nenhuma influência negativa por conta do pecado. Mas nós possuímos e cremos que possuímos uma livre agência e Deus permite esta livre agência. O que é isso? É uma liberdade e a responsabilidade de agir diariamente nas nossas escolhas, né? Que vão gerar consequências positivas ou não, mas nós temos essa liberdade. E aí o autor está trabalhando de que se Deus intervisse até nisso, né, seríamos robôs, meros robôs, né? Mas Deus permite essa nossa livre agência, a capacidade e a liberdade de agirmos e sermos responsáveis por cada uma dessas atitudes. Por isso que tem esse código de ética, de norma, de certo e errado, de ação e reação, de ação e consequência, né? De escolha e consequência, de escolhas boas, escolhas ruins e a consequência disso. Isso até vários parâmetros da lei vão nortear isso, né? De ações e responsabilidades dessas ações. Mas enfim, caminhando nessa linha de raciocínio que o autor vai tratar, ele vai buscar mostrar aqui um exemplo muito clássico. E preste atenção que eu vou tentar explicar do modo mais fácil aqui, um exemplo muito interessante que ele trata sobre essa questão da interferência. Ele vai aqui citar uma situação do seu jogo de golfe ali semanal, né? Imaginando a cena. Imagine aqui, talvez nós, no nosso contexto, um futebol semanal ou uma atividade física semanal. Mas ele aqui vai trazer aqui o jogo de golfe. E aí ele precisa terminar essa sua atividade física, voltar para sua casa, e o autor vai ilustrar aqui que ele tem um compromisso com a sua esposa, um jantar com a sua esposa. E no decorrer ali da atividade, ele vai estar ali com seus amigos e tal, e ele olha para o relógio e percebe que está assim em cima da hora, que vai se atrasar, e aí isso vai gerar todo um desgaste com a esposa e ele começa a acelerar. E eu vou ler aqui a imaginação, o cenário apresentado pelo autor, né? E aí você pode contextualizar isso com atividade semanal, uma atividade esportiva, para você ter uma ideia como seria se Deus manipulasse tudo isso para que não gerasse, para que o sofrimento não fosse gerado diariamente para nós, né? Que nós não passássemos por sofrimento. E ele diz o seguinte: apressando-me a sair da sede do clube para o estacionamento, colido acidentalmente com outro membro, que bate a sua cabeça na guia da calçada e sofre um dano irreparável no cérebro. De que maneira Deus poderia ter agido para impedir anos subsequentes de sofrimento, fazendo com que os outros jogassem melhores ou mais rápidos, fazendo-me escolher um horário anterior para começar o jogo, abreviando o tempo que eu precisava para tomar banho e trocar de roupa depois do jogo, guiando a pessoa acidentada a entrar por outra porta na sede do clube. Olha que coisa, não sei se deu para você entender o cenário aqui, né? Ele vai sair, esbarra, o companheiro cai, bate a cabeça e ali sofre um dano no cérebro. Quanto sofrimento essa pessoa vai passar, né? Diante disso, diante daquilo que ele olhou no relógio, estava atrasado, precisava ir para casa e acabou acontecendo este acidente. Pense, se Deus manipulasse, agisse, interferisse cada uma das ações
para que isso não acontecesse. Imagine o que aconteceria. Imagine qual seria o cenário. O autor ainda vai continuar dizendo, né? Você aceitaria sinceramente a ideia de Deus manipulando todas as coisas dessa maneira, roubando-lhe cada átomo de independência e de escolha? Né? Nós falamos da livre agência. Imagine como seria nossa vida sem esse senso de liberdade e responsabilidade que Deus permite em nós, né? Permite, aí você pensa, né? Não, eu não quero que Deus me prive disso, né? Isso acho que não está certo, faz sentido. Deus nos dá essa liberdade e a responsabilidade com ela, né? E isso você vai colocando em todas as categorias, em todas as pessoas, né? que possuem, né? Isso, todos possuem isso. E da maneira como agem com essa liberdade que possuem e a responsabilidade que isso está embutida, né? Os resultados disso, e nós somos responsáveis do resultado de nossas escolhas. O autor vai continuar dizendo, né? Sugerir que Deus deveria agir para impedir todo o mal e sofrimento parece razoável em teoria, mas quando pensamos bem sobre esta sugestão, ela nos apresenta mais problemas do que soluções. A Bíblia nos guia em outra direção. O autor aqui vai trazer e vai fechar esse tópico mostrando e apresentando, né? Olha que coisa. Às vezes nós pensamos de modo tão teórico, bom, se Deus interferisse nisso, naquilo outro, para que não gerasse nenhum tipo de sofrimento, não até passar por dificuldade nenhuma, por sofrimento nenhum. Seria até bom, né? Olha que coisa. Mas na teoria é uma coisa, na prática o cenário é outro, é totalmente outro. Isso vai extrapolando e ao invés de gerar e minimizar sofrimento, com certeza geraria mais e mais sofrimento potencializando. E a Bíblia, as Sagradas Escrituras vão apontar em outra direção e isso vai ser o assunto do próximo vídeo e a argumentação vai ser muito interessante. Espero que você acompanhe a nossa próxima publicação dentro desse nosso tema, tá certo? Para encerrar esse nosso bate-papo, eu queria fazer algumas considerações deste tópico que nós tratamos. Né? A primeira delas é que Deus é Senhor do Universo e Ele não pode ser encaixotado. Tentar limitar Deus, como na argumentação introdutória do autor traz aqui, pule, apareça, faça isso ou faça aquilo, senão não vou crer que tu és Deus. Deus é o dono de tudo, do universo, criou pelo poder da sua palavra. Ele detém todo o conhecimento. Ele não é um macaquinho que você ensina ali, você dá uma regra e ele faz, né? Um cachorro que você ensina a sentar, senta e ele senta, deita e ele rola e ele rola. Não, ele é infinitamente maior do que a nossa compreensão humana pode imaginar. A segunda consideração final aqui é de que toda lei natural é fruto de uma ordem natural ainda maior. Nós cremos que Deus estipulou essas leis e Ele interage com tudo que acontece. Não é aquela ideia de que Deus criou o mundo, deu corda e se ausenta. Não, mas Ele criou toda essa ordem, toda essa complexidade do universo, mas Ele está ali agindo em detalhes a fim de nos auxiliar, nos ajudar nesta dinâmica. Mas há uma ordem natural de todas as coisas, né? Não é uma bagunça total o cosmos, mas algo de uma mente e de um ser superior a nós, que nós cremos e o tratamos como Deus, e um Deus pessoal é quem estipulou toda essa organização do cosmos. E a terceira e última consideração é de que Deus não nos priva de nossa liberdade e responsabilidade. Temos a liberdade, temos a responsabilidade com essa liberdade, isso anda junto. Deus sempre tende a nos ajudar. Por quê? Porque a nossa natureza é depravada. A nossa tendência e facilidade é para o mal, é para o erro, mediante a consequência e frutos do pecado. Mas diante da nossa liberdade e responsabilidade, Deus sempre tende a nos orientar. Né? Às vezes o que acontece com muitas pessoas é que tentam e ignoram, tentam viver por si mesmos e ignoram as orientações de Deus. Eu vou ficando por aqui. Que o Senhor nos ajude a lidar com todo tipo de sofrimento. Mas eu gostaria muito que você pudesse e que essas coisas ficassem mais claras, né? Cada vez mais com relação ao sofrimento, algo que a gente sempre está lidando. Né? Então, você que perdeu alguma parte, volte aos vídeos anteriores, ou assista parte a parte, tente fazer suas anotações, que eu creio que isso vai te ajudar muito em detalhes da sua vida, que você vai perceber as coisas de modo ainda mais intenso e perceber que nós estamos na direção certa e que Deus tem cuidado de nós. Um forte abraço e Deus abençoe.